Como você lida com as críticas? Exatamente isso, você será criticado, eu serei criticado, nós seremos criticados, mas como você tem lidado com isso? Eu conheço pessoas que quando criticadas param de fazer aquilo que Deus colocou no coração delas. Outras pessoas choram, outras entram em depressão, mas existem aquelas pessoas que quando criticadas, as críticas se tornam um combustível, exatamente assim que você deve agir quando criticado. Eu me lembro de uma história, eu quero que você preste atenção nessa história. Havia muitos sapinhos e os sapinhos eles estavam fazendo uma competição para ver quem chegava lá no cume de uma montanha. E de repente estava escorregadio, começaram, o primeiro foi, o segundo foi, mas eles escorregavam. De repente um sapinho bem pequenininho, ele começa a colocar as suas patinhas naquela montanha e ele começa a escalar sem olhar para trás. Quando ele chegou na metade, os outros sapinhos já estavam gritando: cuidado, isso é muito perigoso, se você cair daí, isso não vai dar certo. Mas ele continuou, ele foi até o final e de repente quando ele estava lá em cima, alguns gritavam para ele: cuidado, cuidado, e ele chegou. Quando ele chegou lá em cima, ele não olhou para trás. Logo, todos os sapinhos perceberam uma coisa: aquele sapinho era surdo. Exatamente isso, ele era surdo. E por isso chegou lá em cima, porque se ele desse ouvido àqueles que estavam gritando lá de baixo: você não vai conseguir, ele jamais teria conseguido. E você, para vencer na vida, muitas vezes você tem que se fazer de surdo. Você não pode ficar ouvindo qualquer tipo de crítica. Na verdade, as críticas, elas sempre vêm de baixo para cima. Você nunca vai ver alguém que está em cima criticando aquele que está lá embaixo. Geralmente, a crítica parte daquele que está embaixo. Eu gosto do exemplo de um grande amigo meu dizendo que um faixa preta de jiu-jitsu, por exemplo, ele não vai criticar um faixa branca. Geralmente é o faixa branca que fala a respeito do faixa preta porque ele quer se igualar de alguma forma. Não ligue para as críticas. Talvez a pessoa que está te criticando, ela quer se igualar a você de alguma forma. Como ela não chegou no nível que você está, ela quer se igualar, mas ela não consegue. A forma de tentar igualar é falando, é criticando. Me lembro de um episódio, Neemias capítulo 6, a Bíblia diz que Neemias se levanta para fazer uma grande obra. A cidade de Jerusalém estava destruída. Ninguém tomou uma atitude, mas um homem chamado Neemias tomou uma atitude. E no capítulo 6, ele começa a reconstruir. Quando ele começa a construir, reconstruir aqueles muros, duas pessoas lá de baixo começam a gritar assim: Neemias, desça daí, não vai dar certo essa obra. Neemias, esse muro não está correto. Neemias, a crítica parte de baixo para cima. E Neemias fala algo precioso, capítulo 6, versículo 3, não posso descer, não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Eu tenho uma palavra de Deus para você: não pare, não ligue para as críticas, não desça, coloque em prática o que Deus colocou no seu coração. Não desça para discutir, porque senão você vai perder tempo. Você sabia que o próprio Jesus Cristo foi criticado? Sim, ele era criticado porque comia com pecadores, visitava a casa de pessoas que não eram da elite. Criticaram muito Jesus Cristo também, então também vão te criticar. Aliás, eles sempre vão criticar. Pastor, o que Jesus fez quando criticado? Ele não gastou tempo tentando se justificar, ele não gastou tempo com as críticas, ele continuou fazendo e seguindo o seu propósito. A palavra de Deus ao seu coração está dizendo: faça o que Deus colocou no seu coração, não importa se criticar, permaneça firme, vá na direção que Deus colocou no seu coração. Se você gostou, aliás, ao invés de criticar esse vídeo, comente, compartilhe com um amigo. Aliás, eu tenho muita coisa para fazer e eu sei que muita gente está criticando, mas eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Deus abençoe, compartilha, estou correndo, tchau!